Bom dia, vereador Del Prado. Foi você que mandou adiar a votação da reforma tributária, Léo? Eu não mandei nada, meu amigo. Um bom dia aí ao Levi, a Fernando Duarte e a você, Marão. Aliás, óculos invocado retado esse seu, viu? Gostou, né? Gostei. Abriu. Bom dia a todos os ouvintes. Veja, houve um entendimento da bancada do governo para que pudéssemos adiar para segunda-feira a votação, entendendo e buscando uma construção dentro da Câmara de Vereadores que permita a reforma ter mais tranquilidade na sua votação. A gente acredita aí que na segunda devemos aprovar a reforma tributária pelo bem da cidade de Salvador. Levi Vasconcelos. Meu caro Léo, como é que a Semineto está lidando com aqueles pouco confiáveis da base do governo e é bem mais elástico que os da oposição, né? Veja, Levi, antes de responder a sua pergunta, eu queria aqui mais uma vez agradecer a oportunidade. Eu gostaria de esclarecer ao cidadão de Salvador o que está sendo feito na reforma tributária. Já tive a oportunidade de estar uma vez aqui. Veja, existia duas formas de você melhorar, Marão, Fernando, a arrecadação de Salvador. A primeira forma era uma forma simples, fácil, tranquila, mas que pesaria muito para o cidadão da cidade de Salvador, que era aumentar imposto. Bastava aumentar imposto, você melhorava a arrecadação, como muitas vezes foi feito. E a outra forma de você melhorar a arrecadação era cobrar de quem deve. Para cobrar de quem deve, você tinha que alterar um modelo administrativo na Secretaria Municipal da Fazenda e no Fisco Municipal, mais especificamente no Fisco Municipal. O prefeito ACM Neto, entendendo que a população de Salvador é uma população que sofre, buscou o caminho mais difícil, mas no meu entender é o caminho que deixará um legado para a cidade de Salvador. Então, a reforma tributária altera todo um modelo que possibilita a prefeitura cobrar daqueles que devem à prefeitura. Essas dívidas, segundo o secretário Mauro Ricardo, giram em torno de 8 bilhões. Então, nós precisamos de instrumentos para cobrar essas pessoas que não pagam impostos. Então, não é justo o cidadão que paga seus impostos pagar por quem não paga. E ainda mais conviver com algumas pessoas que sonegam impostos. Então, a prefeitura precisa de ter instrumentos para isso. Depois, é preciso se entender que a reforma tributária está dividida em dois projetos. Um é 160 e o outro é 161. 160 trata da reforma administrativa na Secretaria Municipal da Fazenda. E 161, Levi, que está pouco falado na cidade e está pouco falado pela imprensa, trata da reforma tributária propriamente dita. Para o cidadão que está nos ouvindo em texto, o que trata o projeto 161? Do perdão das dívidas para quem deve até R$400. Da autorização legislativa para o não ajuizamento por parte da prefeitura daquele cidadão que deve até R$1.000, porque a gente compreende que esse é um cidadão pobre da nossa cidade e quem deve R$400 mil é um cidadão realmente que está passando por dificuldade. Trata da criação de um parcelamento em até 60 meses, porque se por um lado você tem que criar medidas coercitivas para cobrar de quem deve, por outro você tem que dar uma porta de saída. Então a porta de saída é o parcelamento administrativo tributário. Trata vocês que estão na Cidade Baixa nos ouvindo, trata da renovação dos benefícios da Cidade Baixa, da renovação dos benefícios fiscais que geram tantos empregos na Cidade Baixa. Então trata dos empregos dos pais e mães de família da Cidade Baixa. Vereador, me permita um adendo. Pelo que eu ouvi da oposição da situação, ninguém discorda da necessidade de Salvador de refazer o seu modelo de tributário. Todo mundo acha que ele é ultrapassado, que é anacrônico, que precisa de melhores para modernizá-lo. Está me parecendo que a questão que está empacando do ponto de vista da oposição é a forma como isso está sendo conduzido, ou está sendo apresentado, proposto, principalmente na organização daquelas duas empresas que cobram, que vai gerir as finanças municipais e cobrar dívidas, cobrar os devedores, com capital privado, né? O pessoal da oposição defende que isso seja feito em leis específicas. O secretário Mauro Ricardo já esteve aqui e disse que não tem problema, o professor Edivaldo Brito que não tem problema, mas a oposição entende que tem problema. Pronto, vamos então começar a responder isso aí, como dizia um amigo meu, vamos responder por partes. Primeiro, as empresas estão no projeto 160. E a oposição está justificando em cima disso. No meu entender, parece apenas uma justificativa. Por quê? Como é que fechou a questão contra a reforma tributária como um todo? E o projeto 161? Por que eles então não se manifestaram contra o projeto 160 e a favor do 161? Então isso me parece apenas justificativa, no meu entendimento é isso. Segundo, as empresas, meu caro Levi, meu caro Marão, existem em São Paulo e existem em Belo Horizonte. Vamos lá.
O que essa empresa para o cidadão de Salvador vai fazer? Essa empresa, traduzindo miúdos, vai permitir executar parceria público-privadas. A questão das empresas, há um questionamento da oposição das empresas. A empresa pode ter capital privado. Tá bom, o Banco do Brasil também tem, a Caixa Econômica também tem, e ninguém questiona. Isso me parece, viu, Levi, na época que eu era estudante, para ser melhor compreendido, e o prefeito Fernando Haddad recebeu uma empresa lá em São Paulo, e hora nenhuma ele fez menção em mudar. Isso parece aquela coisa que tá você e seu amigo, Marão, disputando a mesma mulher, e você começa, para que o cara não se interesse mais, dizer, aquela mulher tem um monte de defeito, tem um monte... Quando o seu amigo esquece da mulher, aparece duas semanas depois você namorando aquela menina. Então isso me parece, na verdade, uma cortina de fumaça para tentar... Porque veja, o modelo administrativo que a CM Neto vai adotar, cabe apenas ao prefeito ACM Neto. A essa questão do modelo administrativo. As empresas são públicas, serão controladas pelo município, estão no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda. Essas empresas criam novas funções, então não tira nenhum tipo de função da Secretaria Municipal da Fazenda. A empresa Cedens vai permitir a parceria público-privada que chega com muito atraso ao município de Salvador. O governo do estado já faz com maestria, inclusive por a obra do metrô. Se eles estão questionando a participação do privado, eles precisam primeiro questionar ao governo do estado, ao governo Jacques Wagner, porque foi feito parceria público-privada para a Fonte Nova, foi feito parceria público-privada para o metrô, que aliás eu aplaudo. No meu entender é um avanço para o estado da Bahia. Segundo, quanto à questão da outra que eles justificam a empresa, mas na verdade é um fundo, é para gerir o PAT e para gerir esses créditos que vão ser gerados oriundos do parcelamento administrativo tributário, que para você controlar melhor isso, quer dizer, tudo isso, para o que o cidadão entenda, continua dentro da Secretaria Municipal da Fazenda. Então, no meu entender, na verdade, esse é um tensionamento político por quem quer derrotar a cidade de Salvador. Bom, vereador Léo Prato, tem intervalo comercial, deixa eu perguntar se não há para você. Para que o povo entenda, a gente sabe, eu sei, Fernando sabe, Levi sabe, mas Levi Vasconcelos, para o povão entender. Um voto é unitário. E quantos votos você acha que a situação hoje o prefeito tem para aprovação dessa chamada reforma tributária, que para o secretário de Finanças, Mauro Fernando, é uma reforma, segundo ele, reforma fiscal. Entrevistei ele ontem. 7h44 na minha rádio, tudo FM. Acorda pra vida. Vereador Léo Prato, eu lhe perguntei antes do intervalo comercial. Nosso telefone é esse aí, tesoura, por favor. 3533-9600. Pode ligar e fazer sua pergunta, hein? Sua crítica, sua sugestão, o que você quiser. Vereador, eu lhe perguntei, para o povo entender. O voto é unitário, quantos votos a situação tem hoje para aprovação da reforma fiscal ou reforma tributária, como queiram? Vamos lá, Marão. Ao responder sua pergunta, eu queria primeiro dizer que essa posição da oposição nós lamentamos muito e dizemos que, por exemplo, para que o cidadão não ache, é normal isso, a oposição vai ser contra o governo vai ser contra a oposição. Nas questões que interessam eminentemente ao cidadão, eu acho que deve ter uma compreensão que a cidade deve estar em primeiro lugar. E nós fazemos isso. Na quarta-feira passada, na Assembleia Legislativa, o Democratas e a bancada da oposição votou a favor de uma autorização legislativa para o governo do estado tomar um empréstimo de 400 milhões, entendendo que com toda essa seca, com todo esse problema que há no estado, o governo do estado precisava de dinheiro para fazer as ações emergenciais que necessitava. Então, não é normal, não é uma prática política que nós adotamos. Depois, quanto à questão dos votos, nós estamos indo conversando vereador a vereador, legislador a legislador, para mostrar que a reforma é positiva para a cidade, Marão. E eu quero chamar a atenção para aqueles que estão nos ouvindo, que a votação é feita da seguinte maneira. São dois projetos. Primeiro é votado a inteireza do projeto. Aprovado isso, é votado artigo a artigo. E o meu questionamento à oposição é que, se eles são contra a empresa, por que não votam apenas contra o artigo da empresa? Então, esse é o questionamento que eu queria. Tenho convicção da aprovação da reforma tributária com os 29 votos que o governo necessita. Voto é unitário. O voto é unitário. Levi Vasconcelos. Como é que você, a pergunta original, está fazendo para lidar, já que a Assembleia precisa de 29 votos, em tese tem 30 aliados.
para lidar com aqueles vereadores que vocês não têm segurança absoluta de que fechem incondicionalmente com o governo? Momentinho, antes do Leoprato responder, Levi, você saberia afirmar quem são esses vereadores que a Semineto não tem certeza do voto? Tem alguns deles ali que são extremamente fisiológicos. Você falaria? Hein? Por exemplo, o pessoal Atenção, do PTN no governo de João Henrique deitava e rolava. Não está achando a mesma coisa com a Semineto. Então seria o voto de Carlos Muniz? Você Carlos acha Muniz que é um deles, né? Toninho Carolino. Toninho Carolino já se declarou a favor. Toninho Carolino me parece mais afinado com o partido dele. Né? Tem um time lá, eu não quero citar nomes assim, porque eu citar nomes teria que implicar em casos específicos, e para isso eu teria que fazer uma coisa estruturada. Mas a prática é. Fala, vereador Leoprato. Vamos lá. Primeiro, Levi, respeitando aí a sua grandeza, a sua inteligência, eu só quero discordar de uma coisa. Eu não acho esses vereadores fisiológicos. Existem vereadores que fazem um trabalho mais atuante na forma do formador de opinião, que a gente chama de formador de opinião, como queira chamar. E existem vereadores que têm uma atuação mais comunitária, e essa atuação comunitária faz com que eles necessitem de levar para suas bases uma série de determinados de serviços, né? São eleitos para isso, foram eleitos pelaquela população mais pobre de Salvador. E o que me parece é que esses vereadores têm uma atuação mais comunitária, mas são grandes vereadores. Eu queria falar especificamente do caso do PTN, que é um partido parceiro, faz parte do governo com a grande gestão aí do secretário João Carlos Bacelar. E só para responder a sua questão, o PTN fez um café da manhã no Hotel Fiesta, onde só não estava o vereador Alan Castro, e fechou questão em torno da votação a favor da reforma tributária, estando todos os 5 membros e Alan Castro por telefone. Então, no meu entender, eu tenho plena convicção do voto dos 6 integrantes do PTN, inclusive muitos deles estão nos ouvindo, o seu programa é bastante ouvido na Câmara de Vereadores, mandar um abraço a todos eles e confiar que esses vereadores são a favor da cidade de Salvador. Bom, agora a pergunta do Fernando Duarte, vereador Leoprato, 754, a minha rádio é tudo FM, o telefone é esse, Zora? 9688, manda, Fernandão. Vereador Leoprato, tramitam na Câmara de Vereadores projetos de interesse do Executivo Municipal, assim como também projetos de interesse do Executivo Estadual. Um deles foi semi-aprovado, foram 2 projetos sobre a transferência do metrô de Salvador para o governo do Estado. O primeiro da transferência da CTS, que foi aprovado, e falta-se votar a remissão do ISS para as obras do metrô por 10 anos. E, enquanto isso, o governo municipal pretende aprovar a reforma tributária. Existe alguma negociação para que os projetos sejam votados casadamente? A oposição vota junto com a reforma tributária e o governo municipal aprova sem problemas a remissão do ISS para o metrô? Vamos lá, Fernando. Não há nenhum tipo de negociação nesse sentido, porque, volto a dizer, a reforma tributária é um avanço para a cidade de Salvador, mas é preciso se esclarecer algumas coisas. Nós transferimos o metrô pelo bem da cidade, votamos a favor, né? Existe um projeto de autoria do Executivo Municipal que por um lado, na operação, reduz de 5% para 2%, isso estando no acordo com o governo do Estado. Isso não está sobre, vamos dizer assim, nenhum tipo de negociação. Nós cumprimos as nossas palavras, a nossa palavra, e faremos de tudo. Agora, há um item no projeto do ISS do metrô que eu, por exemplo, acredito que necessita de mais debate, e ainda mais o seguinte: está embasado juridicamente, inclusive no próprio projeto, no projeto 160, porque a lei de responsabilidade fiscal diz que quando você abre mão de um tributo, você tem que criar necessariamente outro, é o que a lei de responsabilidade fiscal diz, e o embasamento jurídico para se dar a isenção total da obra do metrô, que não está no acordo, é o projeto 160 de reforma tributária, né? Então, essa é uma questão, inclusive o vereador Moisés Rocha, em entrevista para o À Tarde, quando foi feita, ele questionou essa questão da isenção do ISS para a obra do metrô, né? Ele, do Partido dos Trabalhadores, líder do PT, vereador Moisés Rocha, questionou, achando que o município enfrentava dificuldades e que era demais para o município.
E essa é uma questão que tem que ser amplamente debatida na Câmara de Vereadores. No meu entender também, eu acho que abrir mão do ISS da obra, uma cidade que precisa tanto dos recursos, também me parece, como é que se diz? Me parece, apesar do metrô ser importante, me parece que o município precisa mais do que o governo do estado, que tem uma capacidade de aporte e de investimento muito maior. Então, nós vamos, a partir depois da reforma tributária, abrir o debate sobre essa questão do ISS. Eu faço minhas as palavras do vereador Moisés Rocha, do PT. Vereador Léo Prates, eu já perguntei aqui ao Levi Vasconcelos se essas fotos onde aparecem Jacques Wagner e ACM Neto, aquela foto de um riso um para o outro, e vejo aqui na tribuna da Bahia, quis o destino que eu estivesse na prefeitura e Jacques Wagner no governo do estado para planejarmos um sistema de transporte público de qualidade para o cidadão de Salvador, ACM Neto. Isso tudo aqui realmente é verdade, e na Câmara de Vereadores a discussão para a aprovação de um projeto, segundo você, está aqui, você que é do bem, e diz que é bom para a população? Isso aqui é verdade, essa amizade de Neto e Wagner? Veja, há um entendimento muito positivo entre o prefeito ACM Neto e o governador Jacques Wagner, né, que hoje tem uma relação pessoal muito boa entre os dois, né? Infelizmente, na Câmara de Vereadores existem forças do atraso, né? Quem são essas forças, Léo Prates? Eu prefiro não nominar. Eu aprendi que na política, Amarão, as atitudes falam mais do que as palavras. É só o cidadão de Salvador acompanhar a Câmara Municipal que ele vai ver quem são essas forças do atraso. O cidadão não pode acompanhar. Para você ter uma ideia... O cidadão trabalha, o cidadão está no carro, está no ônibus ouvindo a gente. Para você ter uma ideia, Amarão, para você ter uma ideia, o projeto da CTS, nós tivemos uma ampla dificuldade para a votação. Inclusive o Fernando Duarte está aqui do lado, ele pode falar quem foram as pessoas, né? Nós tivemos uma surpresa na quarta, nós íamos votar o projeto da CTS numa quarta e derrubaram a sessão para a votação do metrô, que é um projeto importante. Quem derrubou, Fernando Duarte? A oposição. Sim, os nomes? Bom, a informação que eu tive é que o vereador, líder da oposição, Gilmar Santiago, instruiu os demais integrantes da bancada para não ingressarem no plenário, não permitindo que a sessão tivesse quórum. Comandado por Gilmar Santiago, os vereadores da oposição derrubaram o projeto. Segundo as informações, derrubaram o quórum da sessão da quarta-feira que haveria votação. Levi Vasconcelos, são essas coisas. Ele tem outra versão, dizem que não é bem isso. Aí que eu vou te contar. Aí eu volto a lhe dizer, Levi, eu aprendi que na política as atitudes falam mais alto do que as palavras. Então, o que eu quero exemplificar é que a transferência do metrô era uma coisa que interessava o governo estadual, interessava o governo municipal, e mesmo assim nós tivemos dificuldade por segmentos de vereadores. Infelizmente, na Câmara de Vereadores, volto a dizer, ainda há forças do atraso. Levi Vasconcelos, alguma coisa para fechar com o Léo Prates, Levi? Se você me disser, o pessoal de Neto diz que parece que Pellegrino não assimilou a derrota, né? Pellegrino parece que é meio ressentido com isso. Eu concordo. Por isso eu disse a Navarro, que é assessor de Pellegrino. Fica me parecendo eu. Também, Levi. Exatamente. Que é assessor de Pellegrino. Você toma cuidado, porque tudo que Neto faz, Pellegrino bota gosto ruim. Não tem nada que preste, né? E me parece também que nesse jogo ainda tem um ranço disso. Falta muito de boa vontade, né? Agora, você me disse aqui que a bancada da oposição tem tido toda a boa vontade com o Wagner. Bate forte lá na Assembleia. Veja, Levi, não boa vontade com o Wagner, não. Boa vontade com o governo estadual. Nós aprovamos, eu volto a dizer, nós aprovamos, dispensando as formalidades legais. Chegou numa sexta-feira, numa quarta-feira. Eu estava conversando sobre isso com o deputado Paulo Lázaro. Por favor. Chegou numa sexta-feira, foi votado numa quarta-feira, dispensando formalidades legais, com o voto dos democratas, um empréstimo para o governo estadual, uma autorização legislativa para um empréstimo da ordem de 400 milhões de reais, porque nós entendemos que o momento é crítico e que a cidadão, por favor, vereador Léo.